Rodrigo, o título da sua tese é Otimização do dimensionamento e roteamento de navios de linha regular com viagens fretadas. O que você estudou exatamente no seu doutorado, Rodrigo? Olha, Rodrigo, o tema da tese foi otimização de operações de transporte marítimo, né? Vou falar um pouquinho sobre o que é otimização, né, primeiro, depois a gente entra em transporte marítimo. Bom, otimização, a gente até brinca um pouco até na nossa área, que é uma disciplina onde a gente tem que fazer mais com menos. Então, você estuda uma operação, tem um problema que você tem que tratar, e você procura soluções onde você consiga fazer mais com menos. Por exemplo, vamos imaginar que você tem uma empresa de transportes, de encomendas, que ela entrega pacotes na casa dos clientes. O que essa empresa, para ter uma operação eficiente, precisaria, né? Ela precisaria entregar mais encomendas com menos caminhões, percorrendo uma menor distância, utilizando menos motoristas, por exemplo. Para uma fábrica ou uma operação aérea, companhia aérea, sempre tem algum tipo de eficiência que essa empresa pode buscar, onde ela consegue otimizar algum objetivo. Bom, isso de uma forma grosseira é o que trata, vamos dizer assim, a área de otimização e pesquisa operacional, que é uma parte da tese. A outra parte foi aplicar isso, né, a problemas de transporte marítimo. E dentro do transporte marítimo, em geral, também, a gente encontra 3 tipos de operações. A primeira operação, a gente chama operação de linha, o transporte marítimo de carga de linha, é onde a gente consegue até fazer um paralelo com o transporte urbano de ônibus, de passageiros, né, comum nas cidades, né? Então, por exemplo, em ônibus você tem um terminal central, por exemplo, está no centro da cidade, uma linha de ônibus que sai desse centro e vai até algum bairro, e os próprios ônibus, né, que percorrem essa linha no formato pendular, né, sai do terminal central, vai até o bairro e volta. No transporte marítimo de linha, tem algo parecido. Você tem uma linha de transporte razoavelmente definida, por exemplo, um transporte de carga que sai da costa do Brasil e vai até o norte da Europa. Essa linha, em geral, tem uma certa frequência. Também, uma empresa poderia operar nessa linha, por exemplo, com um navio por semana. Então, toda semana tem um navio que sai da costa do Brasil e vai até o norte da Europa. E ao longo dessa linha, né, dessa rota desse navio, ele coleta e entrega carga, por exemplo, containers, né? Como se fossem passageiros que sobem e descem do ônibus, ao longo da linha do transporte marítimo, você tem containers entrando e saindo do navio. Então, essa é a primeira operação que a gente encontra no transporte marítimo, chamada de linha. A segunda é chamada de tramp. Eu ainda não achei um termo em português, mas é fácil de entender também como é que funciona essa operação. Na operação de transporte marítimo chamada tramp, né, a empresa dona dos navios, ela recebe encomendas de entrega, em geral, pontuais. É como se fosse um táxi, né? Você liga para uma operadora de radiotáxi e pede, olha, eu estou aqui na Praça da Sé e gostaria de ir até a Penha, por exemplo. Então, o táxi vai lá, te coleta e entrega na Penha. Na operação de tramp é parecido. Ela pode ser ponto a ponto com uma única carga, né? A empresa contratou a capacidade inteira do navio nesse transporte, ou às vezes, que a gente chama até de táxi compartilhado, né? A demanda daquela carga não consegue ocupar todo o navio, então a empresa dona do navio ela tenta combinar cargas também pontuais de coleta e entrega, de tal forma que a viagem seja mais lucrativa. Bom, então esse é o segundo tipo. E o terceiro é chamado de industrial, né? Esse já é um caso onde uma empresa tem um grande volume de carga, um volume tão alto, tão elevado, que a própria empresa, que é a dona da carga, ela avança, né, na cadeia de suprimentos para começar a operar o transporte, fazer a gestão de uma frota de navios. Esse é um caso, por exemplo, uma empresa brasileira nossa, da Vale, né, que tem uma grande operação de minério de ferro, lá, por exemplo, de Carajás, né, que ela extrai o minério de ferro da terra, coloca na estrada de ferro Carajás, transporta isso por trem até o Ponta da Madeira, o porto Ponta da Madeira, e lá embarca nos navios. Mas o volume da Vale é tão grande, é tão alto, que ela pode ter navios dedicados, até ela encomenda navios, né, navios imensos, até navio de quase 400 mil toneladas, um dos maiores navios do mundo, para fazer aquele transporte. Então, ela não se enquadra nem na linha, nem no tramp, ela faz o que ela quer praticamente com aqueles navios, né? Seja ponto a ponto, seja para atender uma linha de transporte, ela tem a gestão daqueles navios. Então, em geral, a gente classifica a operação de transporte marítimo nesses 3 tipos, né? O liner, a linha, né? O tramp e o industrial.
E na tese a gente focou essa parte de otimização, né, aplicada à operação de transporte de linha, né? Nós escolhemos linha até por influência de um grupo de professores da Noruega, que eles trouxeram um problema de uma empresa norueguesa, né, que opera nesse formato de linha, e a gente se interessou muito pelo assunto, pelo problema, e daí a gente resolveu aplicar técnicas de otimização, de pesquisa operacional para o transporte de linha. E quando você pensa e propõe modelos para melhorar esse desempenho, para otimizar o transporte, você pensa o tipo de carga que vai ser carregada e talvez combinada, você pensa na linha a ser executada, você pensa no tamanho do navio, ou você tem que fazer uma combinação de tudo isso para chegar ao melhor resultado que represente, como você disse, maior eficiência? Acho que é a última colocação que você colocou, é uma combinação de todos esses fatores, né? Até para ilustrar, vamos supor que a gente resolva assim, montar uma empresa de transporte de linha, marítimo de linha. Então, a gente faz um estudo de mercado, para considerar até o primeiro fator que você citou, para ver, puxa, quais são as linhas que têm maior demanda, que seriam rentáveis, né, para a gente operar. Por exemplo, a da costa do Brasil, norte da Europa, costa leste dos Estados Unidos, leste dos Estados Unidos de volta ao Brasil, e assim por diante. A gente seleciona algumas linhas para operar. Daí você, a partir desse estudo, você enxerga uma frota estimada de navios que você gostaria de colocar, né, para operar essas linhas, que seria um segundo fator até que você colocou, da frota. Então, você escolhe um conjunto de navios, né, 5, 10, 20, 30 navios, como é que você quer compor uma frota própria de navios, de diferentes tamanhos, que nem todos os portos conseguem receber qualquer porte, qualquer tipo de navio. Então, você precisa ter um mix de frota, né, um mix de navios que possa atender as diferentes demandas dessas linhas, e o tipo da carga. Aí, o tipo da carga pode, inclusive, determinar o tipo do navio. Um navio que transporta container dificilmente transportaria minério e não seria eficiente, né? Talvez não seria nem viável você fazer uma comutação de cargas nesses tipos de navios. Então, ainda continuando no exemplo, vamos supor, então, que a gente decidiu, escolhemos algumas linhas para operar, montamos uma frota própria, por exemplo, 15 navios de diferentes tipos, e o navio, um ativo muito caro. Ele custa entre 75, 100, 150 milhões de dólares. Então, dificilmente você compra ou põe como frota própria toda a capacidade, o número de navios no máximo que você poderia ter para atender a capacidade. Você chega a um certo ponto e, se tiver um pico de demanda, você aluga navios. Então, outro fator que também foi incluído no trabalho é quando vale a pena eu tomar navios alugados de outras empresas para ajudar a fazer o transporte. Então, tá, então a gente tem as linhas, temos nosso mix de navios, falta agora a carga, né? O que eu vou transportar, né? Como é que a gente escolhe o que transportar, o que a gente aceita ou não aceita ou recusa, né? Para transportar. Aí, a demanda, né, ela entra no mundo todo, né, através de escritórios regionais. Então, você imagina que nessa empresa nós temos um escritório na Europa, um na Ásia, um nos Estados Unidos, seja próprio, seja por agências, né? E esses escritórios, eles vendem para o mercado a nossa capacidade de transporte nessa linha, né, operada pelos nossos navios. Uma vez que esses escritórios venderam um conjunto uma demanda de carga, daí começa a ter o problema do problema da operação, né, que a pesquisa operacional vai tratar. De um lado, você vai ter uma lista, né, um conjunto de demandas de viagens que você tem que fazer, você se comprometeu a fazer, você vendeu para o mercado realizar essas viagens. E do outro, você tem os seus navios, os 10 navios, por exemplo, próprios que você comprou, financiou, mais os navios que você pode alugar ou até emprestar para alugar para outras empresas. Então, você tem uma decisão, né? Como é que eu vou atender essa demanda com a frota que eu tenho atual, disponível, de tal forma que eu ganhe mais dinheiro, que eu maximize o lucro. Esse é um problema típico de pesquisa operacional. E você, como gestor dessa empresa, você vai olhar isso se você toma uma boa ou uma má decisão com base, né, naquele cenário que você está enxergando agora, você pode ter mais lucro, menos lucro, até prejuízo. Então, o que motivou o trabalho será que a gente consegue desenvolver ferramentas baseadas em técnicas de pesquisa operacional que possam apoiar esse gestor, né, o dono dessa empresa,
a tomar decisões melhores, ou, no mínimo, validar se as decisões que ele está tomando hoje são boas, né? Porque ele não tem... Ele consegue comparar se a operação dele está boa, em geral, ou com outras empresas ou com o próprio histórico dessa empresa. Mas se vem uma ferramenta de fora que diz o seguinte, olha, com esse cenário, se você operar dessa outra forma, você poderia ganhar, vamos dizer, R$100. Né? E hoje ele está ganhando 95, pode ser que seja bom, mas ele tem uma outra referência agora que foi trazida, né, por uma ferramenta, por um modelo que pode apoiá-lo até a modificar a operação atual. O fato da gente tá falando de um negócio com custos tão altos e volumes de dinheiro um volume de dinheiro tão alto, uma decisão talvez até pequena representa no final das contas um volume enorme de dinheiro também, já que o navio é muito caro, a rota é muito cara, enfim, a carga é muito cara. Ou seja, essas contas, uma mudança talvez não muito significativa na estrutura toda, pode representar a diferença entre um lucro e um prejuízo grandes? Sim, sim. A gente fala que esse tipo de projeto, ele tende a se pagar, né? Porque qualquer pequeno ganho percentual, né, na operação que você tenha, vamos supor uma frota de 50, 40 navios, que já é uma empresa média, um ganho de 2% que você tenha no lucro, né, dessa operação, representa tanto dinheiro absoluto, né, que justifica você ter ferramentas desse tipo, como existem alguns softwares no mercado que apoiam os gestores a fazer isso. Esse é outro forte motivador desse trabalho, é a relevância, né? No mestrado, no trabalho anterior, eu, junto com o meu orientador, a gente trabalhou com problemas semelhantes para transporte terrestre, também outra área muito interessante, transporte rodoviário de carga, né? E lá também, 5%, 6% representa um montante de dinheiro que é representativo. Mas quando você passa para transporte marítimo, os valores absolutos são muito maiores, né? Então, o navio não pode ficar parado, né? Ele tem que estar sempre navegando com carga, com uma alta ocupação, e você tem que aceitar contratos, seja contratos de longo prazo ou de curto prazo, que rentabilizem a sua operação. Então, eu acredito sim que sistemas, ferramentas desse tipo são bastante relevantes e ajudam, porque o problema não é fácil. Uma pessoa sem nenhum apoio, seja uma planilha de Excel ou de alguma outra forma, tem esse problema da lista de demandas que ela tem que atender e a frota que está disponível, casar isso e achar a melhor combinação que dê lucro, não é algo fácil para ser feito à mão, né? Você, Rodrigo, dividiu aqui em 3 pontos. As linhas, um mix de navios ao comprar a frota e as cargas que serão transportadas. Começando aqui pelo mix de navios, só para que fique claro, se a empresa, ao escolher a frota que será comprada, ela erra um pouco na conta e fica com navios a mais, como você disse, ela pode trabalhar com uma margem um pouquinho menor e, no caso de um pico, alugar um navio. Se ela tem um navio ocioso, isso vai representar um prejuízo enorme de milhões para essa empresa. Exato. Daí ela tem a opção, essa empresa ela enxerga 2 opções. Vamos supor que sobrou navios. Nós resolvemos investir em 10 navios, compramos e, puxa, erramos, né? Só precisamos de 8, sobraram 2. O que a gente faz com os 2 que sobraram? Daí, também, em geral, tem 2 opções. A primeira é você pegar esses 2 navios que sobraram e colocar no mercado, um time charter, mercado de locação de navios por tempo, e buscar firmar um negócio com uma outra empresa que esteja numa situação oposta, que esteja faltando navios, e ela aluga de você esse navio por 6 meses, 4 meses. Aí você recebe tem uma remuneração sobre esse ativo. E a outra, vamos supor que o mercado mundial entrou em crise e está sobrando navio para todo mundo. Não tem valor colocar o navio para outra empresa alugar. Daí a opção que resta para essa empresa é manter o navio parado num porto custa dinheiro, porque ele consome combustível para manter toda a parte de energia elétrica, tem a manutenção, tem a tripulação que fica dentro do navio para manter o navio sem fazer nada. Isso já custa bastante dinheiro. Então, a outra opção que essa empresa tem é pegar esse navio e colocar como se fosse num estacionamento de navios.
É um outro porto mais protegido, que o risco de acontecer alguma fatalidade com o navio é bem menor, então o seguro que ela paga nesse navio é mais baixo. Não precisa ter a tripulação completa e uma boa parte dos motores, vamos supor, dos equipamentos que estão dentro do navio podem ser desligados. Ela aproveita esse tempo para fazer alguma manutenção preventiva, desaloca a parte da tripulação e reduz o custo fixo, né, desse navio enquanto o mercado está em crise. E quando normalmente uma empresa, quando vai renovar uma frota, comprar uma frota toda nova, ela aposta numa variedade de tamanhos de navios, ou é possível para a empresa operar com uma frota de navios do mesmo porte? Ou ela precisa ter uma variação para poder operar em diferentes caminhos e diferentes portos, com estruturas diferentes e até carregando cargas diferentes? Essa é uma boa pergunta. Depende da vocação da empresa, vamos dizer assim. É uma empresa que está especializada em containers, em grandes portos. Então, essa empresa ela tende a ter navios semelhantes, né? Navios do mesmo tipo. Agora, se é uma empresa que ela atua em mais de um mercado, mais de um segmento, é comum, é até interessante que ela tenha diferentes tipos de navios. Em geral, como é difícil acertar, né, qual que é a frota que você precisa, tem esse mercado da locação de navios. Então, se você faz um estudo, estima qual que é o tipo de frota que deve trazer maior rentabilidade, mas se você errar um pouco, você consegue consertar esse mercado de locação de navios. O outro ponto que você destaca, as linhas que serão operadas, nessas contas entram as características dos portos também, a realidade econômica e política dos países onde estão esses portos e até mesmo os trajetos e distâncias. É um conglomerado de decisões que vão ter que contemplar todos esses pontos, ou existem algumas linhas principais e um número menor de linhas a serem pensadas quando dessa decisão das linhas que vão ser operadas? Tá. Existem sim as linhas principais eu não conheço tão bem o quanto uma empresa pode ou não atracar num porto que ela queira ou não. Talvez tenha que ter algum tipo de permissão, acordo, eu não sei. Mas, em geral, o que eu vi, né, na pesquisa, existe em linha, né, principalmente em linha, os portos que cada empresa presta um serviço é fixo. Né? Eu não sei como é que ela abre ou fecha um porto que ela pode servir ou não. Mas quando você, por exemplo, você pega o cardápio de serviço de uma empresa, você olha, ela opera nessa costa aqui do Brasil nesse lado aqui da Ásia, já mostra quais são os portos que ela pode passar. E tem a frequência, uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por dia. Então, você, olhando esse cardápio de serviço, você sabe em quais portos você poderia contar com essa empresa ou não. Pensando agora no último ponto aqui, em cargas, tem alguma carga que seja mais interessante, mais valiosa para todas as empresas, ou aí depende de um direcionamento, cada empresa trabalha com um determinado tipo de carga e determinado tipo de porto, também é uma conjunção de fatores? Eu acredito que, em geral, existe uma certa especialização. Né? Uma empresa que trabalha com transporte de petróleo, por exemplo, não chegue não se aventure a trabalhar numa linha de containers, ou de químicos, transporte de líquidos, empresas com navios de tanque. Eu não sei se elas chegam a diversificar dessa forma, né, os segmentos que elas atuam. Mas existem sim especializações. Em geral, se a sua carga é grão, existe um conjunto de empresas, os players ali daquele mercado que podem te atender. Se você trabalha com minério ou você tem a sua própria frota, alguns contratos de longo prazo já para você gerenciar, ou existem outras empresas especializadas. Por exemplo, tem transporte de veículos, de automóveis. Nós importamos carros. Transportar carro é diferente de transportar, né, soja, então, ou outro tipo de container. Então, existe uma certa especialidade, sim, especialização. Rodrigo, no Brasil hoje, existem empresas, eu não sei se você tem esse número exato, mas quantas empresas estão especializadas nesse tipo de transporte? Me parece que houve um momento no Brasil que houve uma redução muito grande de empresas que tinham frotas próprias de transporte. Hoje tem um número razoável disso, ou o Brasil continua ainda contratando, quem quer exportar no Brasil ou importar, continua contratando empresas que têm sede em outros países? Eu vi poucas empresas nacionais, né, brasileiras nesse segmento. E quando você olha até no ranking mundial, né, o número de navios
registrados, vamos dizer assim, em cada país, o Brasil está bem lá embaixo na lista, né? E é uma pena, né? Porque a gente é um país que tem uma costa imensa, né? Então tem países muito menores, assim, com com costas menores, que precisam do transporte marítimo para se comunicar, para gerar negócios, mas nós também temos uma costa bastante razoável, né? E mesmo a cabotagem, que é o transporte marítimo costeiro, né? Por exemplo, de Santos para um porto no Nordeste, dentro do próprio país, né? Sem cruzar grandes oceanos, eu acho que a gente ainda explora muito pouco. Ao invés de mandar, por exemplo, um caminhão de São Paulo lá para Belém, né? Por que não usar a cabotagem? A gente usa, não falar que não existe. Existe, sim. Existe no Brasil. Mas ainda existe uma preferência pelo modal rodoviário, né? Então, eu acho que existe, sim, um espaço, né, para se incentivar, principalmente, acho que cabotagem e transporte de menores distâncias. Não sei se a gente consegue, talvez consiga competir com grandes armadores, né? São as empresas que têm 300, 350 navios internacionais. Já não é tão simples competir, entrar nesse mercado agora, né? São altos investimentos, o risco é alto, é muito elevado, mas a gente ainda tem um espaço aí que a gente pode crescer. Para um jovem engenheiro que está começando agora, ainda na graduação, ou acabando a engenharia agora e pensando numa pós-graduação, que se interessou, está vendo o teu trabalho aqui e acha interessante, queria apostar nisso. Como o seu trabalho é feito? Como a pesquisa é feita? Todos os resultados que você traz, essas propostas que você apresenta, estão todas fundadas em modelos matemáticos, é isso? Isso, uma parte sim. Para um engenheiro que se interessar e gostar, bom, primeiro, eu acho que engenheiro tem que ter aquela vocação de gostar de resolver problemas, né? Eu vejo assim que se você quer ser um engenheiro, você tem que gostar de problemas, parece uma coisa de louco, né? Você tem que gostar de problemas, mas você tem que gostar de resolver os problemas, porque senão eu acho que é outra carreira para essa pessoa. Então, vamos supor que você realmente goste de ver problemas e resolvê-los. Então, daí você tem diversas formas de resolver problemas. Essa área de pesquisa operacional, ela se baseia na seguinte abordagem. Você tem um problema, você tem informações numéricas, né, valores que caracterizam esse problema, e você consegue expressar esse problema num modelo matemático. Mas não é nada muito complicado, muito assustador. É conta de mais, menos vezes, então o modelo matemático em si, ele é relativamente simples, né? Tem um treino para se conseguir montar, mas não é relativamente simples montar um modelo. Uma vez feito isso, daí você entra nas técnicas que olham, né, que a partir desse modelo e das informações que foram fornecidas do problema, que essas técnicas elas conseguem propor boas soluções. E se você é um aspirante engenheiro, um engenheiro que gostaria de abordar problemas dessa forma, eu acho que é uma área bastante promissora, cresceu bastante no Brasil nesses últimos anos. Tem algumas empresas no mercado que atuam somente na resolução de problemas dessa forma, seja com modelos matemáticos, que a gente chama de métodos exatos, ou métodos usando softwares de otimização, ou seja, desenvolvendo métodos de resolução customizados. São métodos que a gente chama de heurísticos, métodos que você não precisa ter essas expressões matemáticas de contas de mais, menos e por aí, para você representar o modelo completo. A partir do seu problema, você consegue criar um algoritmo, um método computacional que propõe boas soluções. O importante, eu acho, é não perder o foco para que isso será usado, né? Porque, às vezes, o engenheiro ele gosta tanto do problema que ele foca tanto no problema, mas não tanto em como propor soluções que possam ser colocadas em prática. Então, o outro lado desse trabalho usar a técnica para gerar soluções que sejam boas, que ajudem os gestores a tomarem decisão, mas que, ao mesmo tempo, sejam facilmente colocadas em prática. Essa já é um pouco mais, vamos dizer assim, da arte dessa área. Porque não adianta você ser muito bom na técnica e gerar uma ótima solução, mas quando você tenta colocar em prática, ela é muito difícil de ser implementada. Ela considera fatores tão otimistas, vamos dizer assim, que você não consegue, ou, por exemplo, operar com os 10 navios naqueles roteiros. São roteiros tão complexos de serem operados que você não consegue colocar isso
de uma forma eficiente em prática. Então, a sugestão, né, para essa pessoa que gostaria de entrar na área é, primeiro, tem que gostar de resolver problemas, estudar a técnica, né, as técnicas, não são uma única, são várias técnicas para se resolver esse tipo de problemas, e ter um pouco dessa parte mais qualitativa, de analisar a solução resultante dessas técnicas, se seria viável ou não colocar em prática. Aí sim eu acho que dá uma passagem completa por esse tipo de trabalho que eu acho bastante interessante. Tem empresas que fazem isso, então, mas não é fácil, porque a gente dá muita cabeçada, a gente acha que essa técnica, certa técnica vai funcionar, daí você implementa, testa, não funciona, então vamos para a segunda, vamos para a terceira. É raro os casos que a gente acerta de primeira, então tem que ter muita persistência também. A sua tese foi escrita toda ela em inglês. Sim. Por uma demanda do mercado, enfim, algo comum nesse ramo por se tratar de mercado internacional, que as pesquisas estejam todas elas desenvolvidas em inglês, e isso seria evidentemente um pré-requisito básico para esse jovem pesquisador interessado na área? Eu diria que não é um pré-requisito, né? O meu caso de ter escrito em inglês, ele começou porque a gente teve a colaboração de 2 professores da Noruega no começo. Então, a troca, a comunicação, né, junto com eles, tinha que ser em inglês. Então, o trabalho ele iniciou em inglês e seguiu dessa forma. A outra motivação é uma questão da própria universidade, da exigência da universidade, que para você defender o doutorado, você tem que submeter artigos em bons periódicos, né? Em periódicos, em geral, bons periódicos. E existem periódicos em português, mas nessa área, na área de transporte marítimo, ele se concentra mais em alguns periódicos internacionais. Então, a gente já partiu no formato inglês para até aproveitar trechos, extratos da tese para a submissão de artigos. Mas não é um requisito, não é um requisito. Se for numa área como transporte marítimo, onde a maior parte do mercado é internacional, aí eu diria que sim. Mas transporte rodoviário de cargas ou outro tipo, manufatura ou qualquer outra área que seja, não é fundamental isso. Pode ser em português, claro. E para um estudante de engenharia, normalmente esse tipo de trabalho estaria ali subordinado à engenharia da produção, mas você fez a tua pesquisa no Departamento de Engenharia Elétrica e de Computação da Unicamp. Isso. Ou seja, há possibilidades também de uma confluência de áreas dentro da engenharia, né? A gente fala que a pesquisa operacional não tem pai nem mãe. Assim, em geral, está debaixo da engenharia de produção. Esse é o mais comum. Mas você também encontra centros de pesquisa, né, grupos de professores dentro da engenharia elétrica, da engenharia civil, institutos de computação, né, na engenharia de computação, às vezes focado, por exemplo, dentro da Faculdade de Engenharia Elétrica da Unicamp, tem um grupo que é focado em otimização em energia elétrica. Mas também tem outros professores que trabalham com outros tipos de problemas, como é o caso do Vinícius, né, que trabalhou comigo nessa tese. Então, se for manufatura, logística, muitas vezes está em produção, muitas vezes está em outra área também, ou até mesmo na matemática, né? Tem os institutos de matemática também têm grandes grupos de pesquisadores em otimização. Rodrigo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. Muito obrigado pela entrevista, pelas explicações aqui, apresentando um pouco dos seus resultados e do seu tema. Obrigado. Muito obrigado, Rodrigo.